Olá, pessoas, meus amigos, como vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde, a serenidade possível. Quem tiver de folga, quem tiver o benefício do feriadão, eu torço aqui para que você encontre tempo para você, para se desintoxicar física, mental e espiritualmente de tudo aquilo que nos últimos dias ou semanas demandou uma carga extra de fluido vital para você elaborar, metabolizar, fagocitar, digerir. Às vezes a gente precisa de mais tempo para conseguir esfriar a cuca e realizar movimentos, né? Santo Agostinho chamava de exercícios espirituais, né? Não necessariamente isso tem a ver com religião, mas tem a ver com essa priorização do eu superior, do eu interior, né? Da centelha divina, da partícula Deus dentro de você. Feriadão também se presta para isso. E eu vou dizer para vocês que hoje eu estou num dia em que eu estou praticando um ensinamento importante da veneranda Joana de Ângeles, que é a resignação positiva. Essa cobertura muito dolorosa, que não terminou ainda, do que houve na Amazônia, com o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira, e o desenlace trágico a partir de um assassinato brutal, né? Uma brutalidade monumental, assim, uma selvageria, uma desumanidade, que causam em nós, num primeiro momento, revolta e indignação. A indignação, na sua resolução, eu diria, diluída num sentimento de justiça, é bem-vinda. A indignação não é uma imperfeição. A indignação é uma virtude, repito, desde que bem calibrada e dosada, não abrindo a porta para sentimentos hostis, tóxicos. Agora, a revolta não. A revolta, ela não nos favorece, né? Ela não nos favorece. Marcar diferença entre indignação e revolta me parece algo fundamental para a compreensão do que eu estou tentando compartilhar com vocês. A revolta, ela solapa os melhores resultados e objetivos advindos de uma justa indignação. Porque a indignação permite que você tenha, em princípio, a justa indignação calibrada, você ser movido pelo desejo sincero de justiça. O clamor pela justiça dentro de uma perspectiva de reivindicação que está assentada no bom senso, na lógica, na lucidez. A revolta precipita a gente por caminhos inusitados e a gente pode pôr tudo a perder, né? A resignação positiva, que eu comentei há pouco, é aquela que, diante de uma situação dessas, tão horrorosa, tão brutal, assassinatos evitáveis, se a cadeia de responsabilidade fosse respeitada, se todas as autoridades, se todas as pessoas que têm, digamos, algum nível de interferência e demanda institucional naquela região, se prestasse atenção às denúncias, se prestasse atenção aos alertas, se não vocacionasse claramente a força do Estado na direção da complacência em relação aos criminosos, provavelmente ainda teríamos entre nós o Dom Phillips e o Bruno Pereira. Resignação positiva porque eu, fazendo a cobertura desse caso, fiquei muito feliz de ver que a mulher do Dom Phillips, a Alessandra, e a mulher do Bruno Pereira, a Beatriz, têm alguma visão espiritualista. Eu não estou falando aqui propriamente de religião, tá, gente? Eu estou falando da compreensão, da crença, da vida após a morte e da, eu diria, noção de justiça divina, né?
assim, de que as coisas, por mais incompreensíveis, por mais brutais e violentas que aconteçam, sem prejuízo da justa e de indignação e da cobrança por justiça, é bom frisar, quando a gente consegue exercitar esse olhar além da matéria e procura perceber nas ocorrências à nossa volta que o acaso não existe, que as coisas de alguma forma se enquadram ou se encaixam dentro de perspectivas aonde o trabalho tanto do Dom quanto do Bruno agora estão em evidência em escala mundial. Estão em evidência. Eles, o que me impressiona muito no trabalho de cobertura envolvendo essas duas pessoas, o que me comove, é que é injusto a gente falar, morreram um jornalista e um indigenista, eles eram seres coletivos, eles estavam preocupados com as comunidades, eles estavam exercitando escolhas que não remetiam prioritariamente ao conforto, à segurança, ao ganho financeiro e à estabilidade. O Dom Phillips recusou várias e várias propostas para ganhar mais dinheiro como jornalista fazendo outras coisas. Ele queria escrever um livro sobre a Amazônia, ele queria estar livre para escolher as próprias pautas e seguir seus caminhos e os seus trabalhos serem como freelancer. Era como ele se sentia bem e encontrava tempo para dar aula de inglês numa comunidade de baixa renda em Salvador, de graça. A prioridade não era fama, riqueza, estabilidade, segurança e conforto. A prioridade era seguir o caminho do coração dele. Está muito evidente na biografia do Dom Phillips isso. Ele era uma pessoa muito especial. Era, não, é. Agora numa outra resolução física. Quando a gente fala do Bruno Pereira, é impressionante a obstinação desse cara para fazer valer um sentido de missão, aonde o coração dele batia mais forte, era na direção daquelas comunidades indígenas. Ele falava 4 línguas diferentes, todas associadas a diferentes etnias indígenas naquela região do Brasil. Aquela música linda, eu preciso aprender a letra, que ele cantou e que alguém filmou, né? Afinadíssimo, né? Arangarawe, arangarawe, linda! E você para pensar os povos ancestrais do Brasil e do mundo. Os povos originais desse planeta já tinham uma cultura musical, a noção da melodia, do ritmo, né? E linda canção, né? E a Beatriz, mulher do Bruno, ontem, fez chegar a informação para uma colega de redação, e eu acho que não cometo aqui nenhuma indiscrição, porque ela queria dar visibilidade a isso, quer dar. Essa música, o Bruno cantava para os filhos, ele tem 2 filhos pequenininhos. Cantava para os filhos dormirem. E se eu bem entendi o que a Beatriz falou, agora os pajés, os amigos de Bruno, cantam essa música para ele, como se fosse uma evocação das forças espirituais para ele conseguir também se desprender, né? Dormir no sentido da transcendência, né? Se deslocar para outro nível. É lindo isso, é lindo, né? Então, tanto a Alessandra quanto a Beatriz, a gente envia a partir daqui. A Alessandra me disse que acompanha o Papo das 9, né? Durante a pandemia acompanhou muito. Que vocês recebam aqui, ó, o nosso carinho, a nossa mais sincera, nosso mais sincero desejo em forma de vibração, que tanto o Dom quanto o Bruno sejam envolvidos nesse sentimento assim de gratidão, carinho, amizade, sejam alcançados e abraçados por uma energia
luminosa, gostosa, acolhedora, e que eles tenham essa clareza de como eles foram absolutamente bem-sucedidos nas empreitadas que nessa encarnação eles abraçaram. E que tanto a Alessandra quanto a Beatriz recebam, bem como toda a família de Dom e de Bruno, igualmente esse afeto, esse carinho de nós aqui, esse afeto e esse carinho sincero que a gente emana a partir de onde estivermos aqui. O pensamento não encontra obstáculo algum para alcançar o endereço desejado, né? Que assim seja, que assim seja. E a gente pede nessa manhã de sexta-feira, no meio de um feriadão, para quem tem direito a feriadão, e para quem não tem direito a feriadão, vai do mesmo jeito aqui, todos, né? A página indicada para o estudo dessa manhã, a reflexão, a intuição da gente, aguçados por um sentimento genuíno de busca, a busca da transcendência. Então a gente vai reservar esse momento da manhã dessa sexta-feira para fazer essa conexão e que eu possa, apesar das minhas muitas limitações, falhas, imperfeições, que eu possa aqui contar com a ajuda dos amigos invisíveis, que eles se dignem de nos auxiliar nessa nobre tarefa, nesse nobre propósito, que eu seja um canal aberto, uma ferramenta útil, um instrumento maleável a essa ação, que eu possa abrir o livrinho, na página indicada para o estudo dessa manhã, está aqui, ó, 70. E a página 70 diz: renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as suas células e órgãos cumprirão integralmente seus deveres se você não os maltratar com pensamentos negativos de descrença, de medo, de raiva, nem de vingança. Envie pensamentos positivos de saúde a seus órgãos e células e forneça a seu corpo alimentos sadios para não lhe dar demasiado trabalho. Livro escrito em 1960 pelo ex-padre Carlos Torres Pastorino, convertido ao espiritismo, falando de algo que a ciência materialista só confirma ano após ano, que é a interferência positiva ou negativa do nosso pensamento na nossa saúde. E como o pensamento é veículo poderoso para fabricação de elementos favoráveis à saúde ou fabricação de elementos potencialmente negativos para a nossa saúde. Então, Pastorino aqui nos traz, repito, uma informação amplamente respaldada, não naquela época que ele escreveu isso, mas atualmente nessa direção de uma responsabilidade que todos nós temos para, se não for possível resolver um problema de saúde eventualmente decorrente dos erros do passado, que nós possamos atenuar os impactos dessas morbidades, dessas patologias, com uma atitude mental que nos apazigue, que nos equilibre, que mantenha, de alguma maneira, os nossos ânimos serenos e tranquilos, né? A respiração é fundamental. Várias técnicas terapêuticas ou associadas à meditação mostram como a gente consegue, respirando profundamente, a plenos pulmões, determinando um ritmo mais lento e profundo, como se estivéssemos no estado sonambúlico, estado de sono. Nós temos um poder de arrefecer impulsos de angústia, gatilhos de ansiedade, de desespero, de aflição,
com o simples recurso do domínio da respiração. Quando, além da respiração, a gente procura realizar movimentos em favor do nosso apaziguamento íntimo, isso se potencializa. Veja que coincidência hoje, na primeira página do jornal aqui do Rio de Janeiro, o Globo, traz-se com manchete a informação de uma descoberta da Universidade de Helsinki. Cientistas estudam o potencial do canto como uma ferramenta de reabilitação em casos de afasia, que é um distúrbio que afeta a comunicação, e na prevenção de perdas cognitivas provocadas pela idade. Cantar. Eita Deus! Então, quando você canta, a sua mente está focada no que você está expressando musicalmente. E a música determina uma rota para o seu foco, o seu pensamento. Sabe aquele ditado? Quem canta os males espanta. O meu pai teve afasia e ele era professor universitário. O professor depende da voz e principalmente da articulação. Não tinha internet na década de 70, pelo amor de Deus. Para ele ganhar a vida como professor, ele precisava se expressar, programar a aula e dar aula. Papai quase foi padre em João Pessoa, na Paraíba. O seminário foi na Ordem de São Francisco. Eu visitei essa igreja lá em João Pessoa. Depois largou a batina para se consagrar como educador, consagrar seu tempo como educador. E papai cantava, e papai gostava de cantar. A gente morava no 5º andar de um prédio aqui em Laranjeiras, em outro apartamento, e ele caminhava toda noite depois do jantar. Ele era um andarilho, gostava de fazer a digestão caminhando. E gostava quando os filhos acompanhavam, eu acompanhei ele algumas vezes. E ele gostava de descer de escada os 5 andares. E não ficou claro para mim se era uma questão de exercício ou se ele gostava, porque ele sempre cantava na escada, e a escada tem uma acústica, sabe essa escada de prédio? E ele cantava canto gregoriano, porque ele aprendeu e gostou disso no seminário. E aquilo tinha um eco, assim, eu olhava, que clima isso aqui! Parecia a nave de uma igreja, era papai cantando o canto gregoriano, descendo os 5 andares da escada, lá do prédio. E papai tinha afasia, e papai cantava, e papai foi reconhecidamente um daqueles casos de superação. Inclusive a Associação Brasileira de Reabilitação, a BBR, onde no primeiro momento ele foi assistido, certa vez o convidou e ele ficou muito orgulhoso para conversar com os afásicos que tinham acabado de registrar o problema e não estavam conseguindo falar. E papai, que nunca recuperou a verve, a maneira como ele se comunicava com um repertório de palavras e agilidade para se comunicar, ele nunca recuperou essa condição anterior, mas papai conseguia falar novamente de uma maneira que o credenciou a retornar às aulas. Os alunos dele, de mestrado, doutorado, ele era professor de filosofia da educação, percebiam a limitação, mas aqueles alunos que depois eu tive algum contato diziam, mas era notável como seu pai conseguia organizar as ideias e passar as informações de uma maneira muito interessante para os alunos. Os alunos não se sentiam prejudicados pela afasia, porque papai conseguia, em certa medida, compensar as dificuldades da fala com essa luta de, na medida do possível,
apesar dos bloqueios e obstáculos determinados pela afasia, exercitar uma comunicação possível, e ele conseguiu, né? Então veja, quem canta os males espanta, está aqui o Pastorino, renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Esse é um talento que os brasileiros, nós particularmente temos, em transformar limão em limonada, quando a coisa está, eu diria, embaralhada, quando a gente está de mal com a vida, quando a gente está se sentindo injustiçado, quando a gente fica assim meio mimado, dizendo, tá tudo contra mim, nada dá certo, eu sou um coitadinho no universo. Canta, eita, canta, canta. Ah, tem uma música da Gal Costa linda que ela fala, eu acho que é a autoria do Caetano, que fala justamente dos mistérios de cantar, né? Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Deus nos deu esse recurso precioso. Canta, canta desafinado, canta errando a letra, canta errado, mas canta. Solta o verbo, pelo amor de Deus. O mundo precisa de música, não precisa de outras coisas tóxicas que estão rolando por aí. O mundo precisa de alegria, alegria possível, do encantamento com o simples fato de existirmos nesse plano. Ah, André, mas você está sendo ingênuo, o mundo não é cor-de-rosa. Ninguém disse isso. Mas a gente, apesar das dificuldades da vida, não precisa respirar. Você vai parar de respirar porque a vida está difícil? Não, você vai respirar. Da mesma forma, cantar, dançar, sorrir. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Agora eu vou fazer um pedido muito importante, que é o momento do Papo das 9, em que a gente exercita a caridade e a solidariedade. E, obviamente, vocês sabem, desde o início do Papo das 9, eu entendo isso como uma intuição. Como jornalista, eu fui instigado a usar esse momento aqui para estimular o coração da gente a fazer coisas boas. E fazendo isso com vocês, eu faço isso comigo. É um exercício de mão dupla. E quando a gente fala de caridade ativa, a gente está falando, não adianta ficar só pedindo a Deus para resolver os problemas do mundo, a gente precisa aterrissar no planeta, arregaçar a manga e fazer a coisa certa. Eu vou antecipar antes da indicação de leitura, a indicação de doação. O pessoal já lembrou aí, o pessoal está afiadíssimo. Eu vou sugerir que vocês ajudem e apoiem, porque eu faço essa pesquisa prévia, eu tento rastrear os melhores exemplos de demanda de ajuda. Eu vou pedir novamente por uma pessoa que acompanha o Papo das 9, que no auge da pandemia estava acamada, sedada, sem condição de se comunicar, e o marido dela, o Guilherme, que é músico, pediu ajuda aqui, e vocês compareceram, porque é um daqueles casos em que você tem um conjunto de fatores que agridem a saúde da pessoa. São situações incomuns na medicina quando você tem vários problemas ocorrendo concomitantemente. Eu nem me vou dar o trabalho de dar uma lista enorme aqui, porque eu já fiz isso antes. Eu estou falando da Mônica de Aquino. A Mônica de Aquino teve a bênção, dias atrás, de receber alta e voltar para casa. O que parece ser uma boa notícia abriu caminho para uma série de outros problemas, porque em casa ela não tem os recursos necessários para viver com segurança, dignidade e saúde. Porque a lista de itens que ela precisa para ter dignidade e saúde é imensa. E com todo o benefício da rede pública de saúde, do SUS, existe um momento que a necessidade de uma pessoa que não tem saúde se manter extrapola a competência do Sistema Único de Saúde. A Mônica de Aquino está precisando com urgência, e quando eu falo com urgência é porque eu tenho absoluta segurança do que eu estou falando, de ajuda financeira para comprar
muitos itens necessários à sua resiliência, de fralda geriátrica, passando por cadeira especial, andador, uma série de antibióticos, inaladores, medicações de uso frequente. Ela está, como eu disse, demandando apoio para tocar a vida dentro de casa com o básico do básico, que a soma desses itens todos vai bater ali na faixa. Eu pedi para o Guilherme fazer essa conta e ele entendeu que isso bateria entre 20 a 30 mil reais numa conta conservadora e grosseira. A gente pode ajudar. É muito dinheiro, mas se a gente ajudar, esse transtorno se transforma numa imensa gratidão. Como ajudar a Mônica? Eu vou dar o e-mail que vem a ser o Pix. Quem quiser fazer contato por e-mail, faça. Faça a checagem como eu fiz. Se quiser, peça o telefone e converse com ela ou com o Guilherme. Ela ainda fala com alguma dificuldade. Não é brincadeira. A quantidade de problemas associados e consorciados que determinam toda essa rede de assistência combinada. Eu vou dar aqui o Pix da Mônica e agradeço a todos que puderem eventualmente ajudá-la. Maquino Medeiros, M-A-Q-I-N-O, Maquino Medeiros, tudo junto, @gmail.com. gmail.com. Vou repetir, é o Pix da Mônica, que está precisando realmente de ajuda, do contrário eu não estaria falando aqui dela dessa forma. Estou ocupando um tempo um pouco maior do que o normal e não é a primeira vez, repito, que a gente fala dela aqui. É um caso sério, um caso raro, não é normal, não se encontra com facilidade alguém que tenha um somatório de demandas associadas tão grande. Maquino Medeiros, tudo junto, @gmail.com. Eu sei que a Mônica está assistindo. Mônica, estamos fazendo aqui o que nos é possível, tá bom? Eu espero que as pessoas de alguma forma se sensibilizem e com a ajuda possível façam chegar esse recurso. Obrigado, tudo de bom. Agora sim, eu vou fazer a indicação de um livro. E vocês vão entender por que eu estou indicando esse livro, do nosso confrade, juiz de direito em São Paulo, grande palestrante, autor de livros espíritas, já vendeu mais de 600 mil exemplares, com vários livros. Um deles chama-se O Amigo Jesus. Eu estou falando do De Luca, carinhosamente chamado De Luca, que é o José Carlos De Luca. Uma vez eu fiz aqui a divulgação de um livro dele e ele gentilmente agradeceu, soube que a gente falou do livro. Eu estou sugerindo o livro O Amigo Jesus por várias razões. Em primeiro lugar, porque essa é uma figura que tem inspirado diferentes leituras ou interpretações teológicas, e todas elas são louváveis, porque estamos falando de alguém tão vigoroso na sua curta passagem pelo planeta, durante apenas 33 anos, que não deixou assinalado de próprio punho nenhum registro, pelo menos até agora descoberto, que não deixou assinalada também nenhuma marca efetiva dos seus despojos, né? Mas a força do testemunho, a convergência de relatos, os registros históricos dos contemporâneos de Jesus desenharam exatamente uma figura tão importante e emblemática na história que dividiu o calendário em dois, antes e depois de Cristo. Eu estou sugerindo a leitura hoje desse livro para a gente entender quem foi Jesus, porque não faz sentido, e isso me deixou muito inquieto, que a gente veja uma pessoa com o poder do presidente da República vir a público dizer que Jesus não comprou pistola porque não tinha
naquela época. É uma excrescência, é uma aberração. Eu fico pensando, os religiosos que dão suporte a essa tese, eventualmente não estão entendendo que esta declaração não faz nenhum sentido, não tem nenhuma conexão com a Boa Nova, com o Evangelho. E quando você vai buscar em algum evangelista alguma narração, como ele diz, não vim trazer a paz, mas a espada, ou outras alusões, armas, de uma forma geral, se você não consegue entender isso no sentido profundo da mensagem, ou seja, da alegoria, da metáfora, né? Das histórias, das parábolas contadas por Jesus, no sentido de encerrar uma mensagem de teor espiritual com o recurso dessas alegorias. Então não faz sentido algum, pelo amor de Deus, dizer uma aberração dessas. Se Jesus não comprou pistola é porque não tinha na época. Eu vou aqui, portanto, pegar um trecho do livro que eu estou indicando, O Amigo Jesus, do José Carlos de Luca, que diz o seguinte: Jesus somente poderá ser aceito como modelo e guia da humanidade a partir da compreensão de que ele passou por todas as vicissitudes e necessidades humanas. Sentiu fome e sede, chorou, teve medo, experimentou terríveis dores físicas, teve momentos de tristeza e de alegria e foi tentado pelas forças do mal. Tudo que nós sentimos, Jesus também sentiu. E ele superou todas as barreiras humanas pela força da sua vontade inquebrantável de realizar a missão que Deus lhe confiou e pelo amor às criaturas humanas que ontem, como hoje, ainda sofrem porque não amam. Jesus não compraria nenhuma pistola se houvesse pistola à época dele. Jesus jamais usaria qualquer arma para agredir quem quer que seja. E no relato dos apóstolos, quando foi alcançado por soldados, orientados por Judas, e foi preso, um dos apóstolos teria cortado a orelha de um dos soldados. E Jesus imediatamente intercedeu, dizendo: embainha a tua espada. Ele jamais fomentaria qualquer ataque, principalmente por armas de fogo. Isso é tão evidente, é tão óbvio, é tão epidérmico. A gente não deveria deixar de se posicionar, porque, infelizmente, partindo de quem partem, certas declarações encontram ressonância e são acolhidas como se não houvesse aí uma completa inversão de valores e uma releitura da teologia cristã em termos absolutamente surreais. Não faz o menor sentido. Perdão, eu não posso deixar de fazer esse comentário. É importante a gente ter a clareza, né? Você pode ter diferentes leituras ou interpretações de passagens da Bíblia no seu Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso não é novidade. Agora, eu nunca vi alguém dizer uma barbaridade dessa, né? Então, eu acho importante a gente ter essa compreensão. Não replicar, não repassar, não cair nessa armadilha de um populismo cristão, né? É uma coisa esquisita isso. Vamos lá. Perguntas que chegam da capital brasileira do forró. O povo de Caruaru vai ficar na bronca. Estou falando de Campina Grande, Caruaru também. São duas capitais brasileiras do forró. E
de lá chegam as mensagens de Mr. Anderson, mensagens de Porto Alegre, Rio Grande do Norte, São Paulo, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, chegando mensagem também de João Câmara, Rio Grande do Norte, Guarulhos e Sorocaba, São Paulo, mensagem do Paraná e não diz o município, chegando mensagem também de Goiânia e São Paulo capital. As outras pessoas não quiseram dizer, não quiseram falar de onde vieram, de onde estão, né? Então vamos lá. Gisele Almeida de Natal diz assim: André, por vezes percebo que pedimos ajuda a entes já desencarnados, sem saber se eles podem nos ajudar de fato. Você pode comentar um pouco? Olha, na verdade, uma prece feita com o coração, embora endereçada a alguém, quando a gente consegue ter uma qualidade dessa emanação, dessa vibração, correspondendo a uma sinceridade de propósito, quando a gente turbina a prece com o nosso sentimento genuíno, sempre haverá uma resposta, ainda que você esteja endereçando a alguém que porventura já reencarnou. Porque nós temos sempre à nossa volta protetores. Nós temos o nosso guia espiritual, ele está ali, né? Então, não se aflija com isso, porque uma prece sincera, feita com o coração, tem sempre endereço certo. A Márcia de Porto Alegre pediu uma prece por Bruno e Dom. A gente fez aqui uma vibração, né? No início do Papo das 9. Márcia Alfderstrand Kubo. Acho que a minha pronúncia não está legal, ela é de São Paulo. Ela lembra que domingo fizemos um estudo sobre obsessão e pergunta se existe obsessão de encarnado. A inveja seria um tipo de obsessão? Olha, todo pensamento tem força e direção. O encarnado é espírito. Eu sou espírito, você é espírito. Então nós temos um poder de irradiar um pensamento. E pessoas fragilizadas psiquicamente, por culpa, por remorso, por baixa estima, o que quer que seja, encontra-se vulnerável a certas emanações. Então eu diria que sim, existe um poder nosso, enquanto espírito, ainda que encarnado, de através do pensamento, se houver uma desproteção, se uma outra mente estiver desguarnecida para esse pensamento, é possível que de alguma maneira esse pensamento atinja o alvo. Obsessão já seria algo complicado, mas na literatura espírita a gente vai ver que o encarnado sim tem esse poder, tá bom? Vamos em frente. A próxima pergunta é da Maria Auxiliadora. André, como lidar com a paralisia do sono? Eu não tenho competência técnica para dar essa resposta. Se você tem esse problema, eu sugiro que você procure, com toda franqueza, um especialista, tá bom? Não sei como responder a sua pergunta. Júlio Flores, de Nova Friburgo, pergunta: a lei de César deve encontrar a lei de Deus. Essa seria a evolução necessária? Olha, Jesus, quando disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, me parece, ele lembrou de uma condição inexorável do nosso espírito nesse nível evolutivo. Nós estamos no mundo de provas e expiações, existem as demandas da matéria, da subsistência material, a necessidade de pagar impostos, de pagar as contas em dia. As questões mundanas, elas não são a priori refutáveis, assim, a gente não deveria... vou cuidar só do meu espírito. Isso não é possível. O espírito está encarnado e o corpo vai reclamar atitudes e providências. Quando você vê ordens religiosas, ordem dos franciscanos, ordem de Santo Antônio, o povo da igreja se recolhe num lugar onde haverá os trabalhos espirituais. Eles cuidam muito da matéria, tem que fazer a limpeza do ambiente onde eles estão, tem que comprar comida, tem que fazer trabalhos, eventualmente trabalhos manuais, artesanato, enfim. Missa cantada, onde você vai pedir um recurso para ajudar a manter a obra, né? O trabalho material é a lei de César, quer dizer, a gente está aqui para
subsistir e fazer aquilo que se espera de quem está encarnado, entendeu? Deus nos dá as condições de buscar, através do trabalho digno, os meios de subsistência. Aqueles de nós que estão, por alguma razão, de saúde ou qualquer outra, impossibilitados de trabalhar materialmente, recebendo uma remuneração, haverá, portanto, aí a possibilidade de alguma assistência. Precisa haver, né? Vamos lá. Francitone Gomes é de João Câmara, Rio Grande do Norte, pergunta se, no meu ponto de vista, a morte do Dom e do Bruno tem alguma relação espiritual. E ela pergunta se sim, qual? Não faço a menor ideia, não tenho competência para isso. E tudo na vida, eu já disse, nós somos espíritos encarnados. Tudo tem relação espiritual, é um lugar comum se dizer, tem alguma coisa a ver com isso? Tem tudo a ver. Nós somos seres espirituais encarnados temporariamente nesse plano da matéria, né? Estamos aqui temporariamente. Agora, enquanto estamos aqui, não estamos deixando de ser espíritos. Tudo está relacionado, sim, à questão espiritual. Para mim, não há propriamente problema em entender isso. Está muito claro para mim. O tempo todo, nós. Sandra Zimiano pergunta como manter uma boa vibração com tantas injustiças no nosso país. Foram tantos ambientalistas mortos e parece que nada muda. Mas está mudando sim, viu, Sandra? Não se muda a cultura por decreto ou medida provisória, mudança de cultura é uma mudança lenta e gradual. Estávamos falando aqui de Jesus, né? Jesus já tem mais de 2000 anos que ele passou por esse mundo e veja o que se fala e o que se faz em nome de Jesus. Então a gente ainda tem uma necessidade de entender o timing que as coisas levam, né, para acontecer. Agora, eu não diria que não há mudanças, né? A minha crença é de que, sim, a expansão da consciência e o brotar de um novo modelo de desenvolvimento e de civilização vão demandar algum tempo e uma sucessão de episódios mais ou menos dolorosos, mais ou menos tensos, até que a gente conquiste essa condição. Evolução é um processo que não ocorre a toque de caixa. A gente não consegue resolver todos os problemas de uma só vez. E a gente precisa ter alguma paciência, sabe? Alguma paciência no entendimento de como leva algum tempo, sim, para a gente alcançar essa condição de perceber o que não é mais passível de qualquer complacência, né? A intolerância à violência gratuita, o repúdio, né? Essa manifestação clara de saturação. Já deu, a gente precisa virar esse jogo, né? A Rose é de Guarulhos. André, o que você faz quando suas emoções te dominam? Quando a impaciência, a raiva ou decepção se fazem presente? O que você faz para se controlar? Bom, primeiro, eu me percebo num nível evolutivo em que eu não estou imune aos sentimentos descritos por você. Mas, graças a Deus, eu fico muito feliz quando eu consigo atenuar esses impulsos, ou mesmo, dependendo das circunstâncias, controlar. Então, não tem receita, não. Isso é uma coisa muito de cada um. O fato de eu ser espírita e entender o imenso estrago causado por 1 segundo de invigilância, basta 1 segundo de invigilância, de desconexão, né, para determinar, eventualmente, uma ocorrência que levará séculos para você conseguir, de alguma forma, compensar, atenuar, né? Então, quando Jesus deixou esse legado evangélico, vigiai e orai, creio que ele estava exatamente considerando a necessidade de nós, na medida do possível, cada um no seu nível evolutivo,
e o nosso carece de muitos cuidados. Prestar atenção numa pronta resposta a estímulos que são humanos, mas que não são toleráveis, que remetam ao desespero, à revolta, ao desejo de vingança, né? a um estado belicoso, beligerante, de antagonismo. Isso não nos acrescenta, isso não nos ajuda. Violência gera violência. Gentileza gera gentileza, como diria o nosso querido profeta Gentileza, lendário aqui no Rio de Janeiro, já desencarnado, mas uma pessoa que eternizou nos pilares de sustentação da Avenida Brasil e de outros lugares. Finalzinho da Avenida Brasil ali já era o início da perimetral, né? Frases que ele considerava importantes para a nossa elevação espiritual. Profeta Gentileza. Ele recebeu esse nome porque a frase mais recorrente dele, pintando muros, pilastras, era: gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Bom, assim. Joaquim de Sorocaba pergunta se esse é o pior momento do Brasil. Estamos entre a cruz e a espada. Por que seria o pior momento do Brasil? O Brasil, quando tinha escravidão, a maior parte dos brasileiros era de cor negra, açoitados, mortos da forma mais vil. Como é que a gente vai dizer que nos dias de hoje estamos vivendo um momento pior do que o genocídio contra culturas indígenas por parte dos colonizadores, a escravidão, como eu já disse? Sinceramente, alguns historiadores dizem que todas as gerações, em diferentes momentos da história, consideram o seu período vivo na Terra como o pior. Nunca teve isso, nunca houve nada parecido. A gente precisa ter algum conhecimento histórico para não cair na armadilha de achar que o nosso momento é o pior desde sempre. Eu não acredito nisso, mesmo no Brasil. É um momento tenso, é um momento difícil. É um momento que exige cuidado, lucidez e posicionamento, né? Penso eu. Inês Soares, que é do Paraná, diz: você, como espírita e jornalista, vê e sente essa violência que todos desejamos que acabe? Fale sobre a esperança. Bom, a esperança é o que nos move. A esperança é o que faz você levantar da cama de manhã e procurar o que fazer, tomar café, ir para a rua. A esperança é o combustível da vida, né? A esperança é acreditar na vida, né? E a gente não consegue ter minimamente qualidade de vida se não houver um lugarzinho, por mais humilde que seja, para acreditar nisso. E acreditar não apenas de uma maneira, digamos, utópica, minha utopia, meu sonho, meu ideal. Não. O universo é um universo de mudança. A mudança faz parte do universo. A mudança explica o universo. Tudo muda. Tudo está, nada é. Tudo que hoje nos parece irremediavelmente posto está de passagem. O drama de certos regimes totalitários, né, alguns deles em curso no mundo, o drama de certos dirigentes que têm o desejo, princípio de se imortalizar no exercício da função, é perceber que eles estão de passagem, que eles não têm o controle sobre tudo. Porque tudo passa. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo.
Não adianta fingir, nem mentir pra si mesmo agora. Tum, tum. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Eita Deus! Nossa, eu me lembro do Lulu Santos pirralho, molecote, cabeludo. Ele começou numa banda chamada Vimana, que tinha Lobão na bateria, o Richie, Menina Veneno, também, Liminha, grande produtor musical e baixista no baixo, era um timaço, o Vimana. E Lulu marcou uma geração, década de 80, Brock Brasil, né? Brock. Vamos lá. Maria Angélica, André, estamos em transição planetária, sabemos que os mundos mais evoluídos são menos densos que o nosso. Como será a Terra daqui a 100, 200 anos em relação à materialidade? Como ficará a natureza? Maria Angélica, não faço a menor ideia, só sei que a gente hoje precisa semear o mundo que virá. Ele será mais ou menos interessante do ponto de vista da proteção da natureza em função do que a gente fizer agora. A própria transição planetária, o timing dessa transição, será mais ou menos rápido de acordo com as escolhas que cada um de nós fizer. Eu estou convencido disso. Já que você perguntou, eu estou respondendo de acordo com a minha compreensão limitada desse assunto, tá bom? Margarete Moraes é de Goiânia. André, como lidar com esta comunidade ignorante em educação ambiental, da importância de cuidar do planeta, nossa casa planetária? Margarete, a gente tem que atuar em diversas frentes. A primeira delas é a pedagogia da atitude. Como diria Mahatma Gandhi, faça você a mudança que você deseja para o mundo. Seja você. A frase é do Mahatma Gandhi. Seja você a mudança que você deseja para o mundo. Faça você o que você gostaria que acontecesse no mundo. Então, primeira questão da educação ambiental é que ela não seja só, não é pouca coisa, teórica. Ela precisa ser prática. Comentei aqui outro dia, né, o que um grande político americano, grande não, mediano político americano, ele tinha muitas ambições, mas não foi muito longe, e pensador americano, e certa vez disse o seguinte: ativismo não é defender o rio mais limpo. Ativismo é arregaçar a manga e limpar o rio. Educação ambiental é atitude. Educação ambiental é fazer por onde. Não adianta ficar com o dedo em riste dizendo: você não devia fazer isso, você não podia fazer aquilo, isso aqui está errado. Isso é fácil, qualquer um faz. O difícil é você ser o exemplo. Ser o exemplo. A gente precisa ser o exemplo. Quem se diz cristão tem que ser o exemplo da compaixão, da misericórdia, do amor, da solidariedade, da fraternidade. Não adianta ser cristão e ficar fazendo arminha. Não dá, é uma coisa incompreensível dentro daquilo que o cristianismo preconiza como valor civilizatório. Entendeu, Margarete? E educar os filhos, seus filhos, educar os filhos dos outros, dar o recado, fazer aquilo que lhe compete, reciclagem do lixo, uso responsável e moderado de água e de energia, consumo consciente, só compre o que você necessita, não agrave as emissões de gases estufa, andando de moto ou de carro, queimando combustível desnecessariamente, né? Tem vários exemplos aí importantes, penso eu. Adriana Morim diz assim: como um professor que exercita tanto a mente pode vir a sofrer de Alzheimer e afasia? Eu não entendo, Adriana. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O exercício da mente não nos livra, a priori, de eventuais patologias associadas à afasia, demência, né? A gente vai ter os exercícios mentais que funcionam como preventivo, mas isso rigorosamente não é uma solução definitiva.
A gente precisa ter esse cuidado, especialmente quando a gente fala de medicina espiritual, vamos dizer assim, relação de causa e efeito, reencarnação. Quer dizer, a dinâmica da saúde ou da doença se resolve de uma maneira mais complexa, não é linear, percebe? A gente precisa ter a compreensão dos fatores que predispõem as pessoas à saúde e à doença, mas entender que nem a medicina da Terra tem resposta para tudo, e do ponto de vista da espiritualidade, existem várias questões associadas ao fato de uma pessoa que exercita a mente ter uma patologia que alcance o centro do sistema nervoso. A gente precisa alcançar todas essas variáveis, sabe? Drica Silveira, ela diz aí, como faz isso? Eu não sei em que momento da minha fala aqui ela falou como faz isso, ela não disse. Como esqueço o que está acontecendo e penso só em mim, nas minhas células? Ô, Drica, reserve um momento do dia, o Papo das 9 é um desses momentos, né? Para a gente se resguardar das informações tóxicas, da gente procurar ou elaborar melhor as informações tóxicas e construir uma resistência, né? Uma imunidade, a capacidade de nos sentirmos vulneráveis a certas informações tóxicas. Prece e meditação ajudam demais a gente a ir construindo esse autocomando, essa capacidade de relativizar a dor e o sofrimento e confiar na capacidade do direcionamento mental que a gente empresta às situações hostis da vida. A mente comanda e tudo obedece. Esse é um mantra de uma corrente filosófica que existe por aí. A mente comanda e tudo obedece. O controle da mente. Possível. Conta até 10. Consegue aquele ditado? Se lembra? Tá nervoso? Tá impaciente? Conta até 10. Por que contar até 10? Porque, por impulso, a gente não faz muitas coisas boas, não. A impulsividade no momento de perturbação não costuma resultar em coisas boas. Então, quando a gente está se sentindo muito estressado e pressionado, convém não escrever, convém não falar, convém se recolher e ver respiração lenta, prece, meditação, canta uma música, distrai a cuca, dá uma volta, sai de casa, vê uma paisagem, cada um com o seu cada um. Cada um com o seu cada um. Bom. Roberto de la Madrid, São Paulo, capital. André, por que países tão pobres e crianças morrendo de fome? Na sua visão espírita, existe expiação coletiva? Não, existe sim questões envolvendo grupos. Agora, somos reencarnacionistas. Se você pergunta para mim, eu vou te dizer. Já tivemos encarnações abastadas, passamos por encarnações com muita necessidade material, encarnações com muita saúde, encarnações totalmente envolvidas em circunstâncias de limitação física, emocional, a partir de doença. Então, essa pergunta, ela, para ser devidamente respondida, eu tenho 1 minuto e meio para encerrar aqui essa live pelo Instagram, que vem com o reloginho agora dizendo o tempo que a gente tem. A gente precisa ter uma visão mais ampla, sistêmica, complexa, para entender o sentido dessas experiências em países, por exemplo, que são muito pobres de recursos materiais e não conseguem ofertar o básico do básico para a sua população, né? Tem vários fatores envolvidos aí, inclusive o citado por você. Meus amigos, agradeço imensamente a companhia, a atenção, a consideração, a alegria de estarmos juntos em mais uma manhã. Papo das 9 voltará domingo pela manhã com um tema que eu ainda vou escolher, que seja de alguma forma um tema útil para esse domingo. Força, coragem e fé, resiliência física, mental e espiritual, esperança. Vai passar. Tudo de bom.